Olha, a Assembleia Nacional Francesa aprovou desde junho deste ano a proibição do uso de celulares em escolas públicas. A lei chegou a ser chamada pelo governo de uma medida de desintoxicação contra a distração dos alunos nas salas de aula. Aqui no Brasil, se essa lei fosse aprovada, você acha que iria melhorar a concentração dos estudantes? O nosso repórter Leonardo Barreto foi às ruas saber. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Tamires. Eu estou aqui no centro de Aracaju e vim conversar com a galera para saber o que é que estão pensando aí da restrição do uso de aparelhos celulares na sala de aula. Na França isso já é lei, não pode. Mas se essa regra for aplicada aqui, o que será que a galera acha disso? Se fosse proibido o uso de aparelho celular dentro da sala de aula, o que é que a senhora acha que iria acontecer? Isso é bom, é ruim? Eu sou a favor de proibir. Os alunos têm que estudar, não preocupados com o celular. Na universidade, às vezes falta equipamento, então a gente faz uso do aparelho celular para ler PDF, enquanto o professor está lendo o arquivo, a gente não imprimiu. Então facilita em alguns momentos. Esse celular, não dá brincadeira não, viu? Eu acho de acordo. Não pode, porque as crianças eles se entendem muito com o celular e não tem atividade na aula. Eu preferia que isso não existisse, que esse celular foi um erro para as crianças. As crianças se apegam desse celular, naquele joguinho, não quer... É triste, é terrível mesmo. Atrapalha muito o estudo, né, da criança, do adolescente, né? Atrapalha muito. Eu acho errado. Acredito que hoje, na educação, os professores, em casa, os próprios pais, deviam controlar mais um pouco, né? Controlar mais, porque atrapalha, fica chato até para quem ensina. Hoje em dia, se uma professora for retirar o aparelho celular de um aluno que esteja usando na sala de aula, muitas das vezes tem dificuldade e possa até uma agressão, né? Olha, porque senão tira a concentração dos alunos, né? Na sua época, na minha época, eu usava celular. Então... Já não prestava atenção, imagine hoje, né? Não é? Pelo visto, tem muita gente que aprova a retirada aí do aparelho celular da sala de aula. Não sei se os estudantes iriam gostar muito não da ideia. Viu? Segue com você, Tamires. Eita, Leonardo, eita, Lelê, é melhor não usar o celular, viu? Para concentração, acho que vale a pena a gente se desligar um pouquinho de tudo. E olha, a França foi o primeiro país do mundo a adotar a medida porque o governo considera que o uso do celular provoca várias disfunções incompatíveis com a melhoria do clima escolar e que a proibição permitirá garantir um entorno que favoreça a concentração. Para falar sobre o assunto, eu recebo o professor Ronaldo Linhares aqui ao vivo no Sergipe no Ar. Bem-vindo, professor, bem-vindo à TV Atalaia, TV dos Sergipanos. Bom dia. Inclusive foi meu professor, muito bom revê-lo. A comunicação, o processo de aprendizagem hoje está passando por grandes transformações e a tecnologia ela exerce um grande impacto, principalmente no processo de aprendizagem em sala de aula. Na sua visão, essa decisão que foi tomada na França é um avanço para a educação ou um retrocesso? Olha, eu não colocaria nem como avanço, nem como retrocesso. Eu só acho que a gente tem que considerar as diferenças culturais e temos que considerar que a sociedade tecnológica cria uma cultura de consumo desses aparelhos, né? Quando a gente discute isso na escola, a gente podia pensar nisso um pouquinho antes, ou seja, por que os pais permitem, por que os pais compram um celular, permitem que a criança saia com o celular de casa, permitem que o celular vá para a escola, por que a escola tem que proibir? Né? Por que o espaço da escola tem que ser relacionado sempre a uma proibição? Quando, na realidade, algumas dessas definições são dos pais, são da família. Quem deve regular o que é que deve ser levado para a escola e o que é que deve ser colocado como um processo, um elemento importante para a educação, não são só os professores, mas a família também. Né? A segunda questão que eu trago é que quando essas tecnologias são usadas para a aprendizagem, quando elas são planejadas, quando elas são pensadas para que os alunos aprendam, elas não vão dar trabalho, elas não vão chamar a atenção do aluno para outras coisas. Então, cabe também à escola e ao professor ter um sentido didático, um sentido de aprendizagem para o uso dos celulares, né?
Olha, o governo da França, quando adotou essa medida, ele relatou assim, que estar aberto às tecnologias do futuro não significa que temos que aceitar todos os seus usos, afirmou o ministro da Educação ao defender a proposta junto aos parlamentares. O governo argumentou ainda que o celular pode fomentar práticas de risco, como o ciberassédio ou o cibersexismo, e expor os alunos a conteúdos violentos e chocantes em um momento que é, de fato, de aprendizagem escolar. A gente abre o WhatsApp também para a sua interação agora. Você que está comigo na capital, no interior, ligado em nossa programação, dê sua opinião. Você seria a favor ou contra a proibição do uso do celular em sala de aula? Lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você está falando para que eu possa ler a sua mensagem ao vivo. Agora, a Universidade Tiradentes, de olho em todas essas transformações, de olho na importância do processo de aprendizagem, vai realizar o 9º Simpósio Internacional da Educação e Comunicação, que vai discutir sociabilidades e desterritorialização da educação em tempos digitais. O que significa isso? Que é justamente essas novas práticas sociais, né? De como nós estamos acostumados no dia a dia a estar com esse aparelho tomando todo o nosso tempo. Né? Se você perceber, essa não é uma questão só da atenção da escola. Se você perceber, você leva o seu trabalho para casa, você não dorme sem acessar o celular, você acorda, a primeira coisa que você faz é acessar o celular. Então, esse não é um hábito da criança. A gente pensa que esse é um problema só da escola e só da criança. Esse é uma questão da sociedade, da cybercultura. Nós estamos tão habituados com ele que ele faz parte da nossa vida, ele nos veste. Né? Ninguém almoça sem ele, ninguém janta sem ele, ninguém sai de casa sem ele, as pessoas não dormem sem ver. Né? Você deixa de ter lazer para poder estar acessando com os amigos, conversando. Claro que isso é um prazer, mas também tira o tempo de você estar com os seus filhos, tira o tempo de estar com a esposa, tira o tempo de estar lendo coisas boas. Então, esse é um problema, essa é uma questão da sociedade tecnológica. Então, a UNIT está nesse evento discutindo essa desterritorialização, que é tirar de um espaço só da escola, de um espaço... A gente aprende em todos os lugares agora, se aprende de diversas formas, e estamos trazendo profissionais dos Estados Unidos, do Uruguai, do Rio Grande do Sul, vários pesquisadores para discutir como é que isso está interferindo na formação da criança, do sujeito contemporâneo, mas também nos processos pedagógicos e na sala de aula. Aqui no Brasil está bastante forte na nossa vida. Será que em outros países também? Nós temos, pelos números, os últimos números, nós temos 2 celulares por população, por brasileiro. Esse é um índice muito grande, né? Em vários outros países também, né? No campo do jornalismo, a gente tem essa possibilidade, né? A gente tem discutido muito fake news, tem discutido muito as inverdades da notícia, da informação. O que é que faz com que esses processos aconteçam? Essa digitalização do mundo, né? O acesso à informação mais fácil traz a liberdade de você produzir coisas, mas também a falta de ética, de moral, de princípios, em casa, em todos os lugares, faz com que essa capacidade, essa autonomia, a liberdade de produzir coisas também sejam para o mal, né? Ou seja, você pode fazer o bullying, o cyberbullying, você pode fazer tem o sexismo, tem todas essas questões que não é do celular. Na realidade, essa é uma questão da cultura. Ou seja, se você não tem princípios, se papai e mamãe, se a família não te dá princípios, não trabalha com ética, com verdades, se o que é dos outros pode ser retirado, se você pode não trabalhar menos para ganhar mais, ou seja, se a gente não tem princípios, as eleições estão aí, se a gente não tem princípios, o celular vai apenas ampliar essas possibilidades, né, negativas e positivas. Então você tanto pode aprender coisas boas, como você pode aprender coisas ruins. É verdade. Olha, a gente já tem interação dos telespectadores ligados em nossa programação, ligados nessa temática de hoje. E quem fala comigo aqui é um telespectador que, inclusive, é ex-aluno do professor Ronaldo Linhares, que está aqui com a gente ao vivo. E ele diz assim: bom dia, o problema do uso do celular em sala e a preocupação com as redes sociais é uma despreocupação com os conteúdos didáticos e de aprendizagem.
aprendizagem, ou seja, na concepção dele atrapalha sim. Essa foi a opinião do professor Roberto Souza, ligado em nossa programação e participando dessas discussões. Muito obrigada. Tem mais telespectadores aqui, o Daniel Lucas, que está ligado com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Bom dia para todos acompanhando essa discussão lá. E ele diz assim, olha, eu acho que essa medida é válida sim, mas também creio que se as instituições de ensino poderiam utilizar esses dispositivos de maneira proativa, mostrando aos alunos que o mesmo dispositivo que o diverte pode ensiná-lo também. Aquilo que acabamos de falar. Isso aqui existe, a gente tem total liberdade para administrar, mas a gente pode administrar de forma sadia para o nosso crescimento e aprender, inclusive, né? Porque hoje, por exemplo, em rede, pelo celular, a gente pode pesquisar, estudar, ter acesso, fazer network com pessoas do mundo inteiro e usar isso de forma positiva, né? De forma positiva, claro. Uma questão que os telespectadores nos colocam, que eu acho que é importante, é saber como usar, para que serve, né? Porque o conteúdo saiu dos livros e está aí. Nós temos bibliotecas virtuais, nós temos aulas prontas, sobre quase todo tipo de conteúdo você tem aulas prontas, você tem vídeos prontos. Então a forma de acessar conteúdo mudou muito. A gente não precisa mais ir à biblioteca ou a gente não precisa mais estar na sala de aula para ter acesso a determinados conteúdos. Ao contrário, às vezes você tem um professor desatualizado que, não tendo acesso às redes, o aluno sabe das notícias antes dele. Então o conteúdo está posto. O que a gente precisa fazer é como é que a gente pode ajudar esses alunos a selecionarem melhor esses conteúdos e a estudarem de forma mais crítica toda essa prática de comunicação digital que o celular possibilita. Olha, o nono, vamos reforçar então sobre o nono simpósio? O nono simpósio está com as inscrições abertas. A gente está 18, 19 e 20 agora de outubro. Estamos trabalhando com várias temáticas, com mesas redondas que falam sobre pesquisa na área da sabercultura, de como os professores vão trabalhar, como os professores trabalham com o celular, não só com o celular, mas com jogos eletrônicos, com as mídias, a televisão, né? Como é que a gente pode estar contribuindo para a formação dos professores ao discutir educação e comunicação em sala de aula. Ok, então muito obrigada, professor Ronaldo Linhares. Tem muita gente aqui ligando, muita gente interagindo com as mensagens. Infelizmente não vai dar para ler todas, mas tem gente do Parque dos Faróis em Aracaju ligada aqui, interagindo, de Laranjeiras. Muita gente mesmo. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, professor. Um ótimo dia. Bom dia.